Olá, meus amigos do Greg, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo, a mais um episódio do nosso Rumo Certo, que é toda quinta-feira às 19 horas, onde a gente vem trocar uma ideia, a gente vem abordar alguns assuntos do livro Rumo Certo, que é o livro de Chico, psicografado por Emmanuel. E hoje o nosso capítulo está fantástico, porque a gente vai tocar justamente naquilo que nos move, né? Já parou para imaginar como às vezes você está motivado, às vezes você está triste, às vezes você não sabe o que tem, mas você também não está bem, né? Então a gente vai tocar justamente nesse ponto. A gente hoje vai estar falando do capítulo 26, que é decisão e vontade, tá? Então, para não alongar muito, vamos já à nossa leitura, porque sabe como é que funciona. A gente acaba sempre passando um pouquinho, mas eu vou ser dinâmico. Vamos lá. Então, capítulo 26, decisão e vontade. E aí ele começa assim, ó. Incerteza parece coisa de pouca monta, ou seja, incerteza parece coisa de pouca quantia. A gente normalmente não dá valor às nossas incertezas, né? Ou fica ali, não olha muito para isso. Não, normal, todo mundo tem incerteza, né? Mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um, tá? Vamos contextualizar isso aqui daqui a pouco. E aí ele continua. As criaturas entram na estabilidade moral, habituando-se a ela e passando... Desculpa. As criaturas entram na estabilidade moral, habituando-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiante pela manhã e acabam indecisas à noite. Então vamos dar uma ênfase aqui nesse primeiro parágrafo, né? Quando ele fala assim, incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um, né? Então, quando a gente entra dentro desse contexto, onde ele fala aqui de a gente começa o dia confiante e termina os nossos dias indecisos, é porque muita coisa vai passando pela nossa cabeça. O nosso cérebro, ele toma milhões de decisões ao mesmo tempo, coisas que a gente não está nem perceptível a isso, que foge realmente à nossa consciência. E o fato é que a gente tem uma quantidade limitada de decisões por dia. E quanto mais cansado nós ficamos, quanto mais exaustos, estressados nós ficamos, nós vamos literalmente perdendo a capacidade de decidir, tá? Só que decidir é justamente o que vai fazer com que você vá para um caminho ou vá para o outro. Inúmeras vezes aqui eu falo da nossa lei de progresso, né, que a gente tem o livre-arbítrio de escolher para qual lado a gente vai. A gente pode ir para o lado do amor, da justiça, da caridade, ou a gente simplesmente pode decidir ir para o lado da vaidade, do ego, do rancor, do egoísmo, né? E isso é uma decisão, isso é uma decisão. Só que muitas das vezes essas decisões elas estão imperceptíveis ou elas não estão claras. Por quê? Porque nós estamos confusos. A incerteza ela faz com que as nossas decisões elas se tornem leves, entende? Elas se tornem fracas. Elas não têm tração para fazer a gente agir da forma correta, né? Então a gente precisa ficar presente para isso. E aí quando ele traz aqui que dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite, é porque às vezes a gente também tenta decidir coisas que não deveria na hora errada. Decisões mais importantes tomar no final do dia é a pior coisa que tem, entende? Assim como também tomar decisões motivados, né, e com o astral a mil também não é legal, porque a gente pode tomar uma decisão empolgante, né, naquele momento ali, querer dar um passo além do que a gente consegue dar, e a gente acabar ali na frente vendo que não fez uma boa escolha. Então as decisões elas precisam ser pensadas, principalmente as decisões mais importantes. Eu não estou falando aqui de decidir que roupa que eu vou vestir hoje, de como eu vou cortar meu cabelo, como eu vou pentear meu cabelo, que se eu vou por um caminho ou outro. Não, não é isso, né? Eu estou falando as decisões que vão realmente fazer a diferença na sua jornada, fazer a diferença na sua vida e fazer com que você de fato acelere o seu processo de evolução moral, né? Então, porque nós estamos aqui literalmente para nos evoluirmos moralmente, entende? Então a gente de fato precisa tomar decisões mais assertivas no quesito moralidade,
ainda mais. Né? E aí ele continua. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante da tua vontade, mostre-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme as necessidades que aqui se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim, que sou inútil. E aí é legal quando ele toca nesse ponto, porque muitas das vezes nós nos subestimamos, muitas das vezes. Né? E aí quando a gente fala assim, tomar uma decisão, se comprometer com algo, né? Seja com alguma outra pessoa, ou seja conosco mesmo. Né? Então, por exemplo, eu me comprometi há pouco tempo que eu não iria passar mais um dia sem fazer exercício físico, sem cuidar da minha saúde. Isso é um comprometimento eu comigo mesmo. Né? Só que, na maioria das vezes, a gente tem aquela vontade de quebrar aquele acordo, né? De romper aquela decisão que foi tomada. Entende? Então a gente precisa manter forte, porque Deus vai colocar, Ele não vai mostrar pra gente, na verdade Ele não vai dar aquilo que nós queremos. Né? Tem umas 2 lives atrás que eu falei exatamente disso. Né? Se a gente pede paciência, Ele não vai dar paciência, Ele vai nos colocar em situações que nos peçam ou que nos permitam exercer a prática da paciência. Entende? Então é assim que funciona, é assim que a banda toca. Né? Então, quando a gente pede alguma coisa, quando a gente roga alguma coisa em prece, Deus escuta. A espiritualidade amiga se aproxima. Só que nós estamos sempre em teste. Eles vão nos testar, sempre. Entende? Para quê? Para a gente ratificar um conhecimento, ratificar uma decisão, talvez dessa vida, talvez numa outra vida, mas nós decidimos ir por um caminho. Só que a gente, mais importante talvez até que decidir ir por aquele caminho, é permanecer naquele caminho. Então, permanecer no caminho que nós decidimos escolher é ainda mais difícil do que tomar uma decisão. Porque é fácil chegar assim, poxa, quem aqui quer ser elevado moralmente falando? Ou quem aqui gostaria de se elevar espiritualmente e moralmente? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, na prática do dia a dia, quem será que consegue permanecer tomando decisões que vão nos elevar moralmente, espiritualmente? Entende? Porque são os detalhes que fazem a diferença. São os detalhes. Não são as grandes benesses, as grandes benfeitorias que o mundo inteiro vê, não. São aquelas que você toma no seu mundo íntimo, que ninguém mais pode ver, que somente você sabe. E talvez essa seja até pior, porque você sabe que você está tomando a decisão errada. Você sabe que você está seguindo num caminho errado. Mas você permanece com aquele comportamento, você permanece com aquelas emoções, você permanece com aquelas atitudes. Entende? Então talvez mais importante do que decidir é você permanecer, ou seja, é decidir e permanecer, ter a força de vontade suficiente para permanecer naquela jornada sem esmorecer. Porque os momentos de incerteza, eles vão aparecer. Vai chegar no final do dia, a gente vai se questionar se a gente está fazendo a coisa correta, se a gente está indo pelo caminho correto. No dia seguinte, a gente vai acordar com aquela certeza de que tudo está fluindo da melhor forma possível e que aquilo foi apenas um abalo sísmico mental na nossa cabeça. Entende? Mas isso vai acontecer porque vai ser testado, nós vamos ser testados. Porque não é só decidir ir por o caminho correto, é ter a força de vontade de permanecer naquele caminho. Então, quando a gente fala decisão e vontade, elas estão caminhando juntos. Porque a gente precisa ter vontade tão grande, suficiente, ou quem sabe até mais ainda do que a própria decisão de permanecer sem esmorecer, de entender que as coisas vão acontecer no caminho, que vai dar ruim, porque a gente vai ser testado. Né? E aí ele continua.
sabem que é preciso servir para renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. E aí entra naquela questão, né? Toshine vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Né? Então a gente entra nesse dilema também, né? Onde a gente sabe que, poxa, quanto mais eu servir, mais eu vou me renovar espiritualmente. Por quê? Servir faz parte da caridade. Ele está na outra ponta da lei do progresso. Quando a gente serve de forma genuína, com amor, a gente está caminhando em direção, vamos colocar aqui, dessa ponta da lei do progresso. Aqui está ao meu direito, né? Enfim, nesse ponto aqui da lei do progresso. Entende? Então tá nesse caminho, tá? Mas é aquilo, mas não, calma aí, mas eu acho que eu só vou fazer isso quando eu tiver bem, quando eu tiver renovado, quando eu tiver... E aí a gente entra naquela, poxa, mas quando é que isso vai acontecer? Entende? Será que vai ter um tempo certo para isso acontecer? Ou não? Mas se eu for assim, será que eu vou estar 100% presente fazendo aquilo que é preciso ser feito? E aí a gente fica nesse dilema. Mas quando a gente passa por a turbulência, ou quando a gente passa pelo feito propriamente dito do ato da caridade genuína, você automaticamente se renova. É impressionante quando isso acontece. É impressionante. Então a gente fica sempre nesse dilema, né? E nós não somos inúteis, apesar de, na maioria das vezes, acreditarmos nisso. Entende? Porque a gente tende a nos subjugar, vamos colocar dessa forma. A gente tende a nos minimizar perante o todo, porque sempre tem alguém melhor do que eu e a gente entra nesse plano de comparação e isso faz com que a nossa energia ela seja esgotada, tá? E a nossa energia se esgotando, começa o que? As incertezas, as dúvidas, e aí você entra num ciclo negativo. E aí é onde começa ali um ciclo vicioso, tá bom? E aí ele continua. Dispõe de verbo fácil e, muitas das vezes, se proclamam inabilitados para falar auxiliando alguém nas construções de espírito. Possuem dedos ágeis. Quais filtros inteligentes... Caraca, quase que engasguei aqui. Quais filtros inteligentes engastados nas mãos? Engastados, é isso mesmo. Quais filtros inteligentes gastados na mão... Ficou confuso, hein? Possuem dedos ágeis. Quais filtros inteligentes engastados nas mãos, entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras? Esse parágrafo foi troca-letra. Houve preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas, passada a emoção, voltam à estaca zero. A maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. É exatamente aquilo que a gente estava falando lá no início. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes dentro de casa disputam campeonatos de irritação. Isso aqui hoje a rede social, nós estamos imersos em rede social, né? O nosso dia a dia hoje está na internet, esse é um fato, né? E a rede social, e eu vejo muitos debates em relação a isso, que a rede social às vezes aflora muita vaidade, né? A vaidade ela é muito aflorada nas redes sociais, porque as pessoas elas entram numa rotina onde elas tentam mostrar uma coisa que elas não são, né? E quando ele fala aqui, louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes dentro de casa disputam campeonatos de irritação, né? E é isso que acontece na maioria das vezes. Só que aí, qual é o ponto pior disso tudo? É quando nós entramos nesse mundo de comparação. Poxa, fulaninho é tão feliz, fulaninho é tão sereno, é tão equilibrado. E aí a gente tenta mostrar esse equilíbrio, tenta mostrar toda essa robustez, e aí chega nas quatro paredes dentro de casa, chega dentro de casa, o pau canta, né?
Aquela é a irritação, é a brigalhada. Por quê? Porque dentro de casa a gente mostra eu não vou falar quem nós realmente somos, mas eu vou falar o nosso real estado emocional. E é exatamente isso que a gente precisa ficar presente. Qual é o nosso real estado emocional na nossa intimidade? Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é o que você mostra para fora. Pelo contrário, o que você mostra para fora, literalmente para fora, é você do lado de fora. Você precisa entender quem é você do lado de dentro e permanecer nessa linha. Independente de como estejam as situações em cada momento. Dificuldades vão acontecer? Vão, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida vão acontecer. Mas quando a gente tem a clareza e a certeza da nossa verdade, a gente consegue permanecer mesmo no nosso momento íntimo, mesmo na nossa vida íntima, com aquela mesma diretriz. E aí a gente começa a mostrar que a gente está passando no teste, que a gente está evoluindo de fato. Né? E aí ele continua. O dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito. As realizações chamam urgente, mas preferem na fuga da obrigação sobre o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhe bate às portas. Então, constantemente a gente está sendo colocado sobre as boas oportunidades que a vida nos oferece. Constantemente isso acontece. É a maior mentira do mundo quando nós contamos para nós mesmos que as coisas não acontecem para a gente, que nada de bom acontece na nossa vida, que acontece na vida do vizinho, que a vida do vizinho é mais tranquila, a grama dele é mais verde, e está sempre acontecendo boas coisas que na vida dele e na nossa vida nada acontece. Isso é uma baita de uma mentira. Entende? Isso é uma baita de uma mentira. Mas a gente tende a ficar imersos nisso. E não é. Mas quando a gente tem a vontade de mudar e quando a gente está presente para as coisas que acontecem na nossa vida, nós começamos a enxergar sim as oportunidades de evolução. Porque a gente começa a limpar as nossas lentes. Lembra que eu falei aqui, tem algum tempo atrás já que eu falei disso? O mundo ele é visto pela lente que nós usamos. Então, se eu uso lente verde, eu vejo o mundo verde. Se eu uso uma lente amarela, eu vejo o mundo amarelo. Então, se eu uso a lente do egoísmo, eu vejo um mundo egoísta. Se eu uso uma lente de vaidade, eu vejo o mundo de vaidade. Entende? Eu não consigo enxergar as possibilidades de evolução que caminham para a direção do amor, que caminham em direção da justiça, que caminham em direção da caridade. Por quê? Porque eu estou usando lentes de vaidade, de egoísmo, de ódio, de rancor, entende? Então a gente precisa limpar as nossas lentes para a gente começar a enxergar todas as possibilidades, as centenas de milhares de possibilidades do que a vida nos coloca, que nos abre a possibilidade da gente evoluir moralmente, porque constantemente nós estamos sendo colocados diante disso. Só que, de novo, nós vamos ser testados na nossa intimidade para ver se nós estamos aprendendo e, de fato, se a gente está mudando aquilo que precisa ser mudado. E aí ele continua. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponha à espera deles. Não te ponha à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los. Sobre a imaginária incapacidade de procurá-los. Por que a imaginária incapacidade? Porque a nossa incapacidade está aqui. De novo, ele está falando aqui, a nossa incapacidade está aqui. A nossa incerteza está aqui. Mas lá em Gênesis foi falado que façam deles a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos irmãos perante Deus. Nós somos um no mesmo corpo de Deus. Entende? Então, Deus nos deu toda a capacidade de fazer uma verdadeira guinada na nossa vida, de realmente fazer a diferença nessa existência, para a gente,
para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e para pessoas que a gente talvez nem conheça, mas que os nossos comportamentos, as nossas ações vão atingir essas pessoas. Nós temos essa capacidade, mas imaginariamente nós ficamos pensando que não, nós somos imperfeitos, nós somos incapazes de conseguir. Não, nós somos totalmente capazes. Só que a gente precisa limpar os nossos olhos da vaidade, do egoísmo, da vitimização. Ah, céus, ó vida. Todo mundo tem coisa boa, menos eu. Entende? Então a gente precisa limpar essas lentes. E eu começar a olhar com a lente do amor. Amor próprio, amor ao próximo. Não é isso? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si. Então eu preciso aprender a me amar antes de querer amar o próximo. Porque senão vai dar ruim. Amar ao próximo como a si. Poxa, como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Entende? Como é que eu vou amar alguém se eu me acho incapaz de conseguir qualquer coisa para minha própria vida? Não vai funcionar, tá? E aí ele continua: já vista que imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé. Realização pede apoio da fé. Então, se realização pede o apoio da fé, toda vez que você se achar incapaz de realizar qualquer coisa, se você achar que não tem vontade suficiente para tomar uma determinada decisão que é importante para você, para aquelas pessoas que te rodeiam, principalmente para você evoluir moralmente, fé, vigiai e orai, ou orai e vigiai. A ordem dos fatores não vai alterar o produto nesse momento, mas orai e vigiai. Ou seja, vigiai aquelas circunstâncias, o seu sistema emocional, como é que está, as suas incertezas, e rogai a espiritualidade amiga para que te guie, que te ilumine, que te dê sabedoria para tomar as melhores decisões e ter as melhores ações diante os percalços que vão aparecer, porque eles vão aparecer. Só que a gente precisa incorporar o modo sábio em alguns momentos, e não o modo desesperado ou o modo, fugiu a palavra aqui, o modo, não seria vaidade, né? Caramba, acabei de falar aqui, o modo vítima, né? Então a gente precisa incorporar o modo sábio, não o modo vítima, entende? O modo desesperado de ser, não, a gente precisa. Então a gente pede essa sabedoria para tomar as decisões nesses momentos, e eles vão ajudar. A espiritualidade amiga vai ajudar. Deus vai permitir que seja colocado pessoas certas na hora certa na sua frente. Só que se a gente estiver com as lentes sujas, vai dar ruim, tá? E aí ele continua: mãos à obra, parte para dentro, né? Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então, de novo, tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão, a uma decisão. Então eu preciso pegar a minha decisão e a minha vontade e unir essas duas coisas para eu poder continuar na minha jornada do progresso, entende? Eu preciso unir, mas Fábio, foi como eu falo aí no início do parágrafo, no início do texto. Chega de noite, eu tô todo confuso, eu tô todo birolado da cabeça, eu acho que o mundo está caindo ao meu redor. Faz uma oração, faz uma prece. É normal a gente estar cansado. Chegou cansado à noite, despluga da vida. Vai ver uma, Netflix, vai brincar com teu filho, com tua filha, com o cachorro, papagaio, não importa. Vai fazer alguma coisa que te faz feliz e que principalmente você não precise decidir nada. Entende? Porque naquele momento não é momento de tomar as decisões. Tá? A gente precisa cuidar diariamente da nossa autoestima, porque a nossa autoestima ela vai ser literalmente bombardeada em todos os momentos por coisas externas. E a nossa autoestima é uma blindagem
da nossa vontade, entende? A nossa autoestima, ela vai blindar a nossa vontade. Então, se você não tiver uma autoestima legal, a sua vontade também não vai estar legal. A consequência que vai bater incertezas, e incerteza faz você tomar decisões ruins. Decisões ruins diminui cada vez mais a sua autoestima, diminui cada vez mais a sua vontade, aumenta a sua incerteza, piora as decisões e você entra num ciclo negativo. Entende? Constantemente. Então a gente precisa blindar a nossa autoestima. E como é que a gente faz isso diariamente? Envolvendo-se de informações positivas, envolvendo-se de pessoas positivas, entende? Envolvendo-se com as pessoas certas, decidindo coisas certas, pensadas em equilíbrio. Então, se você tem, por exemplo, o costume de assistir jornal, onde só passa desgraça, adivinha o que vai fazer na sua cabeça? Eu tinha um amigo que era assim. Ele não pegava ônibus, porque tudo ele achava que ia ser assaltado, que ia acontecer alguma coisa. Por quê? Porque ele ficava 24 horas por dia escutando jornais que falavam disso. Então a gente precisa nos nutrir de informações positivas para a gente aumentar a nossa autoestima, para aumentar a nossa vontade, tomar decisões melhores aumentam mais a autoestima e aí a gente entra num ciclo virtuoso. Tá? Então a gente precisa de uma vez decidir quebrar o ciclo vicioso e decidir entrar num ciclo virtuoso, naquele ciclo que realmente vai jogar a sua vida para um outro patamar, vai jogar a sua energia para um outro nível, vai ser um outro nível de jogo, tá bom? Bom, espero que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Eu desejo verdadeiramente que daqui para frente você olhe com carinho as decisões que você vem tomando, que entenda que no final do dia realmente a incerteza ela vai bater, que não é momento de você decidir nada. Também quando você estiver hiper alegre e feliz, também não é momento de você decidir nada. As decisões elas precisam ser racionalidade, pensadas da forma correta, para que você não se comprometa talvez com uma coisa e depois não consiga dar conta. Ou para que você não se comprometa com nada e tenha uma vidinha mais ou menos, sem crescimento nenhum. Então eu decido verdadeiramente que você decida as melhores coisas na sua vida, que você tenha realmente a vontade de ir para frente, de viver, de levar a sua vida para outro nível, de caminhar ali para o amor, para a justiça, para a caridade da lei do progresso, para que você literalmente evolua como pessoa e como espírito. Não só nessa nossa vida material, mas na nossa vida espiritual também, tá bom? Então fique com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima quinta-feira com mais um capítulo de No Rumo Certo. Até mais. Tchau, tchau.